Quando eu era pequeno, assim, eu não tinha aquele sonho de, puta, eu preciso ser médico, eu quero muito ser professor, né? Algo assim, né? E aí sempre aquela dúvida, né? Ah, vai fazer educação física? Eu tinha um certo preconceito com a educação física porque eu achava que você só poderia trabalhar ou em academia ou na escola. E na minha cabeça eu sempre trabalharia com esporte. Então desde que eu entrei na faculdade eu sabia que eu ia trabalhar com a fisioterapia esportiva, porque eu pratico esporte desde que eu me conheço por gente, né? Meus pais fazem esporte, né? Meu pai corre, desde que eu nasci eu sei que meu pai corre, faz São Silvestre. Então, minha mãe faz natação, tipo, desde que eu me conheço por gente assim. Eu bambiei em alguns estágios assim a ponto de, putz, e se eu trabalhar com a fisioterapia com idosos? E se eu trabalhar com crianças? E se eu trabalhar com neurologia? Né? Eu gostei muito de todas as áreas, né? E foi nessa fase que eu descobri que na verdade eu gostava de pessoas, né? Então, além de gostar de esporte, eu gostava muito de trabalhar com pessoas, né? E aí o meu último estágio foi o estágio de esporte. É isso mesmo que eu quero, não tem jeito, eu quero estar inserido nesse meio, né? É isso que eu quero fazer por bastante tempo na minha vida. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, o Thiago. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô bem, você tá bem? Tô bem. Como tá esse seu começo de 2025? Olha, o ano começou intenso aqui, né, cara? Você vê vários convidados importantes. Agora a gente tá focando na qualidade dos convidados. Então, se vocês estão vendo aí que só tá vindo nomes de peso, grandes. Esse daqui foi um dos convidados mais difíceis de a gente conseguir. Esse cara aqui, conheço o cara faz mais de 10 anos e, nunca deu uma moral pra gente. Aí, quando der, eu vou. Exato. Bom, antes da gente falar quem é o nosso convidado, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, compartilhar com os amigos. E você que está assistindo também no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas e comenta no Spotify. Deu um bug aqui na mente, porque você pode comentar no Spotify, gravando sempre aqui no Estúdio. Então, se você quer gravar um podcast, ou você já tem um podcast, mas, 2025 é o ano de você ir pro digital, né? Tá todo mundo no digital. Se você não tá ainda... Hoje a pessoa que tá aqui vai falar muito disso, né? Que tem os benefícios de você ser visto, né, nas redes sociais. Então, não só para gravar, aqui onde a gente grava, né? Podcast, que também é uma opção, mas se você quiser gravar uma sequência de vídeos, tirar o corte já no formato lá para Instagram, tudo. Em 2 horas você grava quantos vídeos já? Inúmeros, milhões. Vários, né? Vários. Você já vem com o roteirinho aqui, metralhador, entrega tudo pronto e é o quê? Continua sendo o melhor preço do Itaim. A gente não reajustou de acordo mesmo com a inflação. Cara. Muito bem. Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Hoje a gente trouxe uma pessoa que ao longo desse episódio eu vou querer saber quem é o verdadeiro físio das estrelas. Se é o Thiago Kawamura, meu companheiro embate aqui, ou o Henrique Kunioshi, nosso convidado de hoje, fisioterapeuta, maratonista, ultramaratonista, tudo, influencer. Também conhecido como físio das estrelas, igual o Thiago Kawamura. Agora, eu acho que não sou nem eu nem ele. Tem outros melhores. Não é. Será mais estrelas? Mais estrelas. Mas eu acho que os dois são estrelinhas, hein? Mas muito obrigado por você estar aqui, cara. Apesar de você não querer, né? Você ficar fazendo né, charminho. Finalmente, vocês me convidaram. Obrigado pelo convite. Desde que esse podcast começou, gente, eu tô aqui implorando para aparecer aqui, mas eles não me chamam, eles têm outras agendas com outros convidados, sabe? E eu sou fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta só não serve. Sou empresário. Empresário também não serve. Corri uma maratona. Maratona é muito pouco. Aí fiz 3 maratonas, ainda não. Agora eu fiz 100 quilômetros. Aí eles falaram, vou chamar ele então. Aí eu tô aqui. Muito obrigado, muito honrado, muito feliz de estar conversando com amigos. Pra gente contar, né? Um pouquinho, né? Aquela resenha, né? Resenha de sempre. Quando junta fisioterapeuta junto. Não vamos falar de fisioterapia aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente acaba falando alguma coisa. O pessoal vai vir aqui pra ver, será que eles vão falar de lesão? Lesão no As lesões que mais acontecem no Eucruce. O que mais, né, que o Henrique atende no dia a dia? Quem que são os pacientes famosos dele? O nosso convidado anterior, o paciente do Henrique, o Sanches. André Sanches veio aqui. Veio semana passada. Exato. Temporalmente, né, a gente tá gravando isso aqui do passado, a galera que tá ouvindo, né? Então a gente não lançou ele ainda, mas quem tá ouvindo já ouviu, porque ele já saiu. A gente gravou com o André Sanches, o Juliano Belo da Cashme, que também é uma parceira do Sistema agora, também é seu paciente, não é? É isso mesmo. Então, temos várias pessoas. Então, vamos hoje começar. A gente vai falar de muita coisa. Kunioshi já trabalhou com a gente, né? Então, ao lado, na clínica, depois
foi empreender, né? Hoje tá lá uma das pessoas por trás do Instituto Olímpio, que é bem conhecido no meio aqui em São Paulo, com a clínica de medicina do esporte, então encabeça isso, então vai falar de empreendedorismo, e o cara tá nas redes sociais também, né? Todo desenvolvendo os memes, trends, corredor, maratonista, muitas coisas, né? Por onde que a gente começa, Thiago? Vamos começar pelo final, vamos lá do Eu Cruce primeiro, verdade, e você depois a acabou gente de vai voltar passando. do Cruce, né, cara? Acabei de voltar. Eu literalmente acabei de voltar, nem consegui limpar todas as sujeiras ainda. Cada banho que eu tomo sai alguma coisa. Caramba, e você fez os 3 dias lá. 3 dias, são 100 quilômetros. São 100, então pra galera que não quer dizer, a galera conhece, né? Porque já Tem teve um episódio da Rafa. Inclusive o Henrique ouviu 3 Você vezes ouviu? o episódio da Inclusive Rafa. o episódio da Rafa é muito bom, ele me ajudou pra caramba a saber de detalhes específicos do cruce que não tem na prova, né? Porque quando a gente se inscreve pra essa prova, a gente vê muito o que a gente posta no Instagram, né? Então, se vocês olharem meu Instagram sobre o Cruce, vai ter as vistas maravilhosas que eu peguei, o acampamento, que é uma experiência muito legal, né? Mas a gente mostra a parte mais fácil e a parte mais bonita, né? O podcast da Rafa, ele mostra muito, assim, o real, assim, o que você vai passar lá quando você estiver correndo, quando você estiver com muito volume, você vai sentir dor, você vai machucar a pele, né? E essas coisas te preparam um pouco mais para a prova, então me ajudou bastante. Eu terminei a prova... Hoje que dia? Hoje é sexta. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, né? Eu terminei a prova na quarta passada. Então fazem 8 dias que eu terminei a prova. Tô me recuperando ainda. Tô colhendo aqui os cacos. Tô cansado, tô um pouco dolorido. Não treinei ainda. Já tô com vontade de correr, já me sinto bem pra correr. Mas ainda não corri. Mas assim, o saldo foi muito positivo. Foi positivo. Eu achei que eu ia acabar destruído a ponto de não conseguir andar por dias. Mas eu fiquei lá, né, em São Martín de los Andes, que era a cidade que eu tava. Então eu fiquei lá mais 6 dias. E aí no dia seguinte eu já tava curtindo o negocinho ali, né, tal, aquela coisa toda. Um vinhozinho. Exatamente, um vinhozinho, né, uma cerveja, um hambúrguer. né? Faz parte, né? E lá eu fiz tudo andando. Eu fui alugar carro lá no domingo só. Então lá você faz tudo. É uma cidade pequena, né? Mas também andei bastante, então mas como que surgiu a ideia de fazer o Eu Cruce, assim? Porque você já tinha feito maratona, tudo, mas, cara, pra ir pra uma ultra, de onde surgiu a ideia? Cara, o Cruce é uma prova que... Bom, a gente é fisioterapeuta, a gente atende gente que faz todas as provas, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar do Cruce foi com um paciente meu, que eu atendi ele tanto no processo de ir para o Cruce, quanto no pós-prova. E eu lembro que quando ele me trouxe a medalha e me mostrou as fotos, eu fiquei apaixonado, assim. Isso já faz... Cara, deve ter sido isso 2018, 2017, algo assim. E falei, cara, vou fazer essa prova um dia. Então, assim que eu descobri essa prova, cara, preciso fazer essa prova um dia. Só que é uma prova que demanda uma logística muito grande, né? Então, não é uma prova muito... Ela não é barata, ela não é acessível, ela é uma prova que é longe, que você não faz em um dia só, né? Então, você precisa de planejamento, você precisa de dinheiro, né? Você precisa conseguir sair por pelo menos 5 dias da onde você tá, né? Dependendo do lugar que você vai. Eu fiquei, acho que 10 ou 11 dias fora, né? Eu também não tinha essa maturidade no trabalho para conseguir ficar todos esses dias fora fazendo uma prova, né? Então, eu fui adiando. E aí, teve um momento que eu falei, puta, agora eu já consigo fazer. E aí, eu ficava procurando alguém para fazer comigo. Então, eu tenho amigos, tenho pacientes, né? Que eu sempre falava, vamos fazer o Cruce? Aí, sempre aquela, vamos. Aí, na hora do vamos ver, ninguém se inscreve, que tem que casar esse momento de todo mundo, né? Essa é uma prova que eu tenho vontade de fazer, o Eu Cruce. Cara, eu recomendo muito, assim. Você ia curtir demais mesmo, assim. Mas aí foram alguns pacientes com você ou não? Aí, o que eu fiz? Aí, esse ano, né? O começo de 2024, eu falei, cara, vou fazer essa prova. Independente se eu vou com alguém ou eu vou sozinho, eu vou fazer. Aí, abriu a inscrição e eu paguei a primeira parcela. Né? Então, é uma prova que a gente paga em 3 parcelas. A primeira parcela você paga no começo, quando você se inscreve. A segunda parcela você paga por volta de julho. E aí, a última parcela você só paga no dia da prova. Lá, retirando o kit, né? E aí, eu falei, cara, se eu ficar esperando alguém pra fazer comigo, eu não vou fazer. Então, eu vou me inscrever. E aí, se eu achar alguém pra ir comigo, eu vou achar. E se não, tá tudo bem. Quanto que é uma inscrição pro El Cruce? Cara, a inscrição é cara, viu? Ela é... em dólar. Por volta de $800. $800. 800 Então, eles dividem em 3...
Ah, mas tá incluso o acampamento, a alimentação Tá incluso lá, isso aí, né? a Tudo. parte terrestre Tá. ali de estrutura. É o preço quase de um Iron Iron Man, né? Man, É um é. Iron Man, preço do É Iron isso. Man. Você paga 2 parcelas de $200, né? E depois, na prova, você paga a última parcela. Bem na minha vez, o dólar tava R$6, 6,10, Se fudeu. né? Foi triste. Lindo. Mas é isso. A inscrição, ela tá inclusa os acampamentos, então são 2 noites, né? As refeições durante os acampamentos. Então, a gente almoça, a gente janta. Cara, Liberado. alimentação sensacional, tudo liberado. Café da manhã. Na prova tem algumas ativações que são pagas e outras que não. Por exemplo, eu conseguiria reservar no acampamento fisioterapia. Soltura, algo assim. Só que aí isso era previamente pago. Então, você pagaria na inscrição isso, como um a mais, só que você já tem horário agendado. Para quem precisa, vale muito a pena. Assim, na hora eu me arrependi de não ter, Agendado mas ao lá. mesmo tempo eu fiz fisioterapia em mim, então deu tudo certo. E na inscrição está incluso também uma blusa de frio, que eles chamam de polar, que é obrigatório você levar na prova, uma camiseta de corrida, uma camiseta segunda pele, que também é obrigatório você correr com a segunda pele, e mais uma camiseta de acampamento, que é uma camiseta de algodão para você É usar. caro, mas entrega, né, velho? Entrega. Vale Cara, a pena. Vale. E é muito bem organizada. Tipo, a prova é muito bem organizada. Eles têm, acho que mais de 1.000 staffs, né? É um percurso de 100 km, né? Tem os acampamentos, mas ela é muito bem organizada, não falta nada, assim. Ela é trabalhosa, né? Tem bastante coisa para você fazer, mas nunca por falta de organização. Eles são muito bem organizados. Mas teve alguma coisa que você subestimou e quando você chegou lá você viu que era mais difícil, ou era mais complicado? De prova em si? Da prova, Ou que você falou, putz, isso aqui não sabia que era assim, ou foi mais uma surpresa? Não, assim, eu acho que eu me preparei muito bem, assim, com volume de corrida, com treino de força, eu acho que eu tava muito bem preparado. E eu fiz 2 provas grandes, assim, as 2 foram em Campos do Jordão, uma que chama WTR e a outra que chama Rocky Mountain Games. Né? As 2 deu mais ou menos uns 37 quilômetros de prova. E mais ou menos com o ganho de altimetria que eu ia ter lá. Né? Então, foram bons treinamentos, bons preparos que eu tive para fazer essa prova. E correr dias seguidos também faz diferença. Né? Em nenhum momento eu corri volumes muito altos em dias seguidos, mas as últimas semanas pré-prova eu corria 4 dias seguidos. Né? Com um volume total de, por exemplo, 60K, né? Enfim, 55, 65K, e isso me ajudou bastante, né? O que me surpreendeu lá, cara, foi a correr na neve. Cara, eu nunca tinha corrido na neve, não esperaria que eu correria na neve lá, e aí a gente subiu num dia que fez muito frio, e aí correr na neve é diferente, não estava esperando, e descer na neve é ainda mais difícil, né? Porque aí você desce escorregando, você primeiro desce com medo. Então eu descia com muito cuidado, assim, porque a gente tava numa montanha que ela era uma parede de montanha e eu tava correndo nesse sentido aqui, né? Então, a chance de eu escorregar e cair para baixo, pelo menos na minha cabeça, era muito grande. Então eu fui com muito cuidado, eu tava com os bastões, né? Então eu colocava o bastão, colocava um pé e tal. Em alguns momentos, eu entendi que não fazia sentido ter tanto cuidado assim. Valia mais a pena eu correr e firmar o pé, que eu ia conseguir correr melhor e escorregar menos, né? Mas com bastante insegurança, assim, sabe? E em alguns momentos nas descidas eu até esquiava. Então você corria, aí você pisava e dava uma deslizada, assim, de 1 metro, 2 metros. Aí corria, dava uma deslizada de uns 2 metros. Então eu nunca esperava ter corrido ter tido essa experiência, mas eu tive, né? E também lá a gente atravessava muitos rios, né? Então, cara, durante a prova inteira a gente tinha que atravessar um rio mesmo. Então era um rio de água gelada, água de degelo lá do vulcão, e aí você tava quente, com o corpo quente, de repente gelava a 3 graus sua perna inteira, e aí você tinha que sair e continuar correndo, porque, enfim, tava no começo, no meio da prova, né? Então essas coisas me surpreenderam, mas de preparo físico eu me senti bem, assim, me senti bem preparado. Pronto para outra. Pronto para outra. Não diria essa semana. De novo, agora. Não diria daqui 2 semanas, mas sei lá, daqui uns 3 meses já dá para começar a pensar. E os treinos foram, então, mais essas provas longas, assim, e coisa mais com altimetria também. É isso. Cara, os treinos, assim, eu abri uma caixinha de perguntas, né, sobre o Cruce, e muita gente me perguntou quanto tempo eu preciso treinar para essa prova. Né? Eu sempre gosto de falar que para essa prova eu treinei 10 anos.
Então, desde que eu comecei a correr, eu estou treinando para coisas assim, né? Eu tenho melhorado o meu corpo para fazer uma coisa assim. Mas para essa prova específica, então, eu me inscrevi em fevereiro, eu acho. E aí, eu fiz um ciclo de maratona, que foi a SP City. E aí, a partir do final de julho, eu descansei 2 semanas e comecei o treino específico para o Cruze, né? E foi um treino que grande parte do treino, 80% do treino, foi muito parecido com o que eu faço para maratona, com bastante volume, não deixei de fazer treino de intensidade, né? Tiros, fartlek, mas em alguns momentos eu comecei a inserir volume de trilha, né? Que aí faz muita diferença, porque, cara, correr 3 horas na USP, você vai correr lá 30 km, 32 km, é muito diferente de você correr 32 km na trilha. Na trilha, por exemplo, eu gastei 5 horas para fazer a prova de 30 km. Mas tem uns trechos plano lá no meu Cruze, que dá pra correr assim? Tem. Que a gente foi agora lá no Fodax Man, cara, e aí, tipo, você sobe andando, aí depois tem uns trechinhos que dá pra dar uma corridinha. Tinha 30, não, 16. Qual era o trecho? 16? Do morro lá era 16. Aí tinha 2 horas subindo. 2 horas, você tinha um limite de 2 horas e meia pra a fazer. gente fez bem certo, assim, então, tipo... Tá. O ritmo... Mas dá pra correr uns trechos assim. Não, tem bastante trecho que dá pra correr, mas, por exemplo, assim, o primeiro dia eram 7 km de subida, logo de cara, assim, a gente começava a correr, felizão, do nada já entrava numa montanha muito alta, pra chegar na base do vulcão, né? E aí, cara, uma subida dura, lenta, só que aí depois, a gente já ganhava 1.000 de altimetria nesses 7 km, e aí do 7 até o 32, eu ganhava mais 500. Então a prova, ela virou uma grande descida com os morrinhos, assim. Entendi. Então foi uma prova que eu corri bastante também, né? Os trechos que eu não conseguia correr na descida era porque era neve, era muito escorregadio, né? Ou era muito técnico o trecho. Mas já virou um trecho bem mais fluido, né? No segundo dia, a gente tinha 2 montanhas para subir. Aí entre uma montanha e outra, a gente tinha um trechão de corrida bem bonito, assim. Era um vale bem bonito, assim, com bastante gente correndo, num ritmo bom, tava muito legal. Eu lembro muito que tinha 2 alemães na minha frente. E aí eu tava correndo com eles, assim, e aí em algum momento eles paravam pra comer, eu passava eles, aí a gente se cumprimentava, aí eu parava pra comer, aí eles me passavam. Cara, a gente ficou, eu não sei, não tenho noção de tempo, mas, cara, eu diria que a gente ficou 1h30, assim, correndo no plano, e foi o trecho que teve mais corrida. Aí depois subi essa montanha de novo pra base do vulcão, fria pra caramba, neve pra tudo que é lado, e mais descida, né? E no último dia ele tinha 30 e poucos quilômetros também, e foi o dia que eu fui mais rápido, né? Então eu fiz 5 horas e 40 nos 2 primeiros dias, e no terceiro dia eu fiz 4 horas e 40, 1 hora menos. Então era um dia que também tinha mais corrida, dava pra correr um pouco mais. Fez muita mídia lá? Cara, fiz. Gravou Inclusive, muita cara, coisa. eu levei a GoPro. Aí eu gravei com a GoPro na cabeça muita parte da corrida e gravei às vezes com a GoPro na mão. Vai pro canal do Garage Training, do YouTube. Então a gente tá programando aí um documentário. E, cara, eu gravei, sei lá, vai de 16 horas de prova, eu devo ter gravado umas boas 3 horas, 4 horas de conteúdo, né? Aí a galera vai editar lá. Aí vão editar e vão ver o que vai sair. Aí vão fazer a mágica Garage lá, Training. né? Puta, Então é a mágica acompanha da esse. edição. Não sei se já vai ter saído quando sair o episódio, mas vai sair. Então, Porra, legal. Deu vontade de fazer. E aí, vamos fazer, Thiagão? Vamos fazer. Não tem mais esse negócio de dupla, né? Porque tinha antes, não era? Agora eu acho que não tem mais fazer junto, né? Porque Então, tinha uma categoria, não tinha? tinha. Não, ano passado assim. eu tive gente que a Rafa fez com o Fez, marido né? Não, eles dela. fizeram dupla mista, mas eu pelo que eu não sei, bom, eu posso estar falando besteira, Eu mas não eu encontrei acho inscrição em dupla, né? mas tem que fazer, todo mundo tem que fazer tudo do mesmo jeito. Então, tudo bem. É isso. Eu não encontrei inscrição em dupla dessa vez, mas é uma prova que muita gente vai junto vai ali junto. com a galera. Vai em outra pegada, né? outra pegada. vibe. Tem muito casal que faz a prova, tem pai e filho, é muito legal assim a prova. Eu vou A fazer vibe em da prova é casal, muito legal. então. Você vai fazer em Ah, casal? fazer em meu casal. Deus, com qual 2000 e- casal? Olha pra aquela câmera ali. Com quem quiser fazer aí. Ó, bom, Instituto Olímpio. Quantos... Olimpo, cara. Olimpo. Quantos anos tem? Cara, Instituto Olimpo. O Instituto Olimpo, ele surgiu em 2020. Então a gente tá indo pro nosso 5º ano agora. 5º ano. 5º ano. Por que eu perguntei isso, né? A gente sempre conversa na esporte carreira, empreendedorismo, tudo. Cara, clínicas surgem o tempo inteiro, assim, principalmente a gente, né, vem lá desde o começo, né, começou a clínica de medicina do esporte, mas às vezes você vê alguns que, cara, vem, investe uma grana, vem, de repente passa 1, 2 anos e fecha, e tem esse ciclo ali.
E vocês vêm no mercado crescendo e, né, sempre sendo visto, enfim, sendo procurado, vem se sustentando. Eu acho que é legal a gente contar um pouco desde né, como é que veio a ideia da clínica, tudo, mas conhecer o Kuniyoshi antes, né? Fisioterapeuta, por que fisioterapia, como é que foi até você chegar, né, nessa fase... Se contar mentira, eu vou falar. Por quê? Porque o Thiago e vocês estudaram juntos? Na mesma turma. Na mesma turma, cara. Desde 2012. Caramba, hein, cara. Muitas histórias de Henrique Kuniyoshi. Vocês vão ter que agir com naturalidade, como se vocês fossem pessoas sérias e não soubessem do passado de cada um aqui. E eu não vou contar as melhores histórias do Thiago. Se um dia vocês quiserem, a gente marca um podcast só pra falar das boas histórias do Thiago. Esse vai ser só pra assinantes. E eu tenho fotos, hein? Eu tenho fotos aqui, ó, guardadas vídeos, aqui. Nossa, bons tempos. Bom, vamos lá, então. Pela fisioterapia, como começou a fisioterapia na minha vida? Cara, assim, eu... Confesso que eu nunca... Quando eu era pequeno, assim, eu não tinha aquele sonho de... eu preciso ser médico, eu quero muito ser professor, né? Algo assim. Mas eu sabia muito que eu gostava da área de biológicas, né? Quando a gente tá no colégio, a gente fala muito disso, né? Exatas biológicas humanas. Eu sabia muito que a área de biológicas era a minha área. Isso eu já tinha certeza. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Sempre estive inserido no meio esportivo. Mas na faculdade, no cursinho assim, né, no cursinho pré-vestibular, não sabia que eu queria exatamente fisioterapia, né? E aí sempre aquela dúvida, né? Vai fazer educação física? Eu tinha um certo preconceito com a educação física porque eu achava que você só poderia trabalhar ou em academia ou na escola, né? Hoje eu conheço todo o mercado da educação física, que é enorme, né? Então tinha educação física, tinha nutrição e tinha fisioterapia. E aí, nos últimos meses, assim, pré-vestibular, eu falei, vou fazer fisioterapia e ver no que dá. Né? Nunca tinha tido uma lesão, assim, a ponto de precisar do serviço. Então, eu não tinha muita base. Enfim, aí me inscrevi, passei na USP de São Paulo, onde eu estudei com o Thiago. Que honra, né? Em 2012. Que geração de ouro, hein, cara? Porra, olha cara, só. Esse ano foi o ano que mais entrou homem na fisioterapia. Homogêneos. Grandes nomes. E na minha cabeça eu sempre trabalharia com esporte. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu ia trabalhar com a fisioterapia esportiva, porque eu pratico esporte desde que eu me conheço por gente, né? Meus pais fazem esporte, né? Meu pai corre, desde que eu nasci eu sei que meu pai corre, faz São Silvestre. Então, minha mãe faz natação. Tipo, desde que eu me conheço por gente assim, eu sempre estive inserido no esporte, né? Eu joguei vôlei por muito tempo. Joguei vôlei na Federação Japonesa, morei no Japão, depois a gente fala disso. Mas joguei por anos na Federação... Não, na Federação Japonesa eu joguei por 2 anos. Mas joguei vôlei por anos, na faculdade eu joguei também. Então eu sabia muito que eu queria estar no meio do esporte. Né? E aí, enfim, faculdade, né? Foram 4 anos de graduação. Eu bambiei em alguns estágios, assim, a ponto de... Putz, e se eu trabalhar com a fisioterapia com idosos? E se eu trabalhar com crianças? E se eu trabalhar com neurologia? Né? Eu gostei muito de todas as áreas, né? E foi nessa fase que eu descobri que, na verdade, eu gostava de pessoas. Né? Então, além de gostar de esporte, eu gostava muito de trabalhar com pessoas. Né? E aí, o meu último estágio foi o estágio de esporte. Então, foi o estágio com o Cássio. Com o Cássio, sim. Né? E aí, eu tava na dúvida, e aí no último estágio eu falei, não. Não teve dúvida. É isso mesmo que eu quero, não tem jeito, eu quero estar inserido nesse meio, né? É isso que eu quero fazer por bastante tempo na minha vida. Parênteses aqui, se você chegou hoje no Estema, o episódio número 1 do Estema é com o Cássio Siqueira. Com o Cássio. Que foi o supervisor de esporte do Henrique Kuniyoshi. Só antes de você seguir, que história é essa do Japão aí? Você morou no Japão, família do Japão? Trabalhou no chão de fábrica, o Henrique. Conta aí, cara. Cara, então, eu fui pro Japão quando eu tinha 11 anos, né? E aí, qual que era a ideia, né? Meus pais foram para trabalhar, e era uma época que bastante brasileiros que tinham descendência japonesa iam pro Japão, porque a situação no Brasil não era fácil, né? Enfim, de ganhar dinheiro, de juntar dinheiro, né? E aí meus pais foram nessa leva. Então, o meu pai perdeu o emprego aqui, aí eles tentaram comércio, enfim, e aí eles decidiram ir pro Japão para trabalhar. E eu tinha 11 anos e eu fui junto, né? Lá no Japão, tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, eu cheguei lá e já entrei na escola brasileira eu tava na 6ª série, eu acho, do Fundamental. Nem sei se é assim mais que fala, né? Tipo, acho 7º que ano, Tipo, 7º ano. Enfim, 6ª série do Fundamental. E estudei lá, então, até o meu 3º colegial, né? Quando eu me formei no colégio lá,
eu pensei em ficar lá e fazer o que meus pais faziam, né? Que era seguir trabalhando, né? Lá os trabalhos são bem braçais, né? Trabalho em fábrica. E eu fiz isso por um ano. Então, por um ano lá eu trabalhei. O principal lugar que eu trabalhei foi a Sony, de câmeras, né? De máquinas. E aí eu fabricava câmeras. Caramba. Né? Linha Qual de o produção. processo que você fazia ali? Cara, era a linha de produção, da Cybershot, que era uma câmera digital. Que começou aquela... Que já era touch, ela era prova d'água. Mas assim, a gente fazia 1.600 câmeras por dia, né? Então a minha função era colocar um parafuso, assim. Colocar um parafuso e um passar. atrás do outro. Aí você fazia isso 1.600 vezes por dia, né? E aí eu descobri que não era isso que eu queria pra minha vida, né? Isso é um trabalho muito digno, assim. É um trabalho que as pessoas constroem família, constroem casa, fazem tudo com esse trabalho. Eu acho muito importante, mas eu entendi que eu não queria fazer aquilo pra minha vida toda e eu tinha oportunidade de tentar outras coisas. Né? E aí, em algum momento, eu falei, vou voltar pro Brasil. Cara, você ficou bastante tempo. Então, da 6ª, 7ª série até o Dos terceiro... 11 aos 17. Fiquei dos 11 aos 18 anos lá. Aprendeu a falar japonês? Cara, então, de novo, né? Como eu estudei em escola brasileira, eu não precisava falar japonês. Minha convivência era toda com brasileiros, meus amigos eram brasileiros, né? Aí, nesses últimos anos, como eu entrei no time de vôlei da federação, meu time era todo japonês. Então, eu precisava me comunicar com o time, com o técnico, né? Aí eu comecei a ter amigos japoneses, que eu tenho até hoje. E aí eu desenvolvi um japonês de conversação média. Né? Então eu consigo me virar. Se chegar um japonês aqui, por exemplo, eu consigo conversar com ele, me apresentar e falar onde eu tô, coisas assim. A leitura é difícil, né? Porque a leitura japonesa é muito complexa, então eu sei ler bastante coisa, ou pelo menos sabia, faz tempo que eu não pratico isso. E escrever também, sabia escrever bastante coisa. Hoje em dia, como eu não pratico, eu não sei mais. Qual cidade que você morava lá? Aí eu morava numa cidade que chamava Kariashi. Kariashi. Né? Ela é uma cidade da província de Aichiken, que a capital é Nagoya. Nagoya é o que é o mais famoso lá. Inclusive tem uma maratona em Nagoya que é muito boa, que as pessoas não conhecem, e que é uma maratona plana, enfim, numa temperatura boa. E Nagoya tem um time de futebol muito grande, que é o Nagoya Grampus, que o Jô, do Corinthians, jogou lá. E tem um time de futsal muito grande também, que trouxe muito brasileiro para trabalhar lá. Enfim, aí eu morava por ali. E é isso. Aí com 18 anos eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu vim pro Brasil, vim sozinho, meus pais ficaram. E eu morei um ano com a minha avó em Santo André. E aí enquanto eu fazia o cursinho pré-vestibular. Então, cara, eu fiquei um ano morando com a minha avó, estudando pra caramba. Estudava manhã, tarde, noite. E aí passei na USP. Aí passei na USP, aí saí da casa da minha avó, fui morar em República, aí morei no Butantã, morei na Vila Madalena. Ixi, aí tem história, Ixi, hein? Aí tem bastante história. Morou com o Rafael Teles. Você morou com o Rafa? Morei com o Rafael Teles. Era um casal. O Rafael Teles era a minha dupla, a gente fazia tudo junto. O Rafa, tudo junto. Fisioterapeuta do Parque do Povo. E aí a gente parou no... Né, aí você fez o último estágio lá de esporte. Isso. Bom... Não foi para os outros que você falou, cara, eu gostava de gente e tal, mas de área focou. E aí você foi para uma especialização? Como é que foi o caminho? Né? Porque hoje você trabalha bastante com corredor, né? Então, como é que foi essa transição para o mercado de trabalho? Foi assim. Então, eu me formei e aí eu já fui direto para a pós-graduação da Unifesp, né? Que é a do SET. Então, eu fiz especialização em fisioterapia esportiva, né? E é aquela especialização que a gente chama ainda de residência, né? Porque ela era todos os dias, integral. Integral. Era como se fosse mais um ano de faculdade. Cara, mais um ano de faculdade, mais um ano de estágio, né? Porque a gente atendia muito na nossa pós-graduação. Tocava o serviço, né? Cara, tocava o serviço. Eu atendia 4 pessoas por hora, assim, às vezes. E você pega uma experiência, assim, uma mão muito boa, porque... Primeiro, 4 pessoas por hora. E segundo, todos os esportes que você pode imaginar. Então, na especialização, eu atendi, cara, rugby, futebol americano, futebol, vôlei, futsal, tênis. Cara, atendi jiu-jitsu, judô, tudo que você pode imaginar. Ginástica artística, natação. Cara, todos os esportes que você pode imaginar, eu atendi. E a gente buscava atender sempre performance, né? Então, a gente atendia sempre naquela pressão que a gente gosta, que é de, a gente precisa resolver isso, porque você vai ter uma competição, porque você vai ter alguma coisa importante. Então, não é só descansar que vai melhorar a sua lesão, não. Pô, vamos resolver isso o mais rápido possível para que você consiga cumprir seus objetivos, né? Então, eu peguei uma experiência muito boa lá.
E ao mesmo tempo, eu entrei na Care Club. Então, no começo da pós-graduação, eu já entrei na Care Club como fisioterapeuta. E lá que eu comecei a atender os corredores, né? Então, lá a gente atendia muito corredor de rua, triatleta. Então, isso foi 2017, né? Então, 2017... Não, 2016. 2016 foi o meu ano da pós e o ano que eu entrei na Care Club e comecei a atender corredores. Né? Então, daqui a pouco já faz 10 anos, né? Atendemos lado a lado. Maca do lado. Maca do lado, pista do lado, dividindo pista. Eu não, que eu vim depois. Você veio depois? Quando o Henrique foi pra outra unidade, eu entrei. Que abriu uma outra unidade, né? Aí você foi. A gente tomava café junto, tomava né? Você café. lembra? Era divertido, era legal. Fase boa, né, Fase boa. Bom, e aí passaram-se os anos, decidiu sair, abrir seu próprio negócio. Como é que foi esse movimento e dificuldades também, né, cara? Decisão. É isso, assim. Teve o Palmeiras nesse meio tempo também, né? Eu atendi no Palmeiras de 2017 a 2019, lá nas categorias de base. Então, a gente atendia molecada do sub-11 ao sub-20, eram 230 atletas, e a gente era em 4 fisioterapeutas. Então, era uma loucura, assim. Mas, enfim, a minha decisão de ir para Olimpo foi muito na ideia de entender que quando eu atendia na Care Club, eu já estava num teto. Então, eu estava num teto onde eu tinha uma agenda muito boa. Então, eu já tinha pacientes... já tinha uma agenda completa, basicamente. E eu não conseguia ver um futuro além disso. Né? Então, eu pensava assim, poxa, beleza, eu tô feliz aqui, é legal, mas para onde que eu vou crescer agora? Né? Então, eu acho que para algumas pessoas, chegar nesse teto já é muito legal. Pô, tô indo pra caramba e é isso que eu quero pra minha vida. E eu não queria ter esse teto tão cedo. Né? Então, eu tinha 2021 que eu fui pra Olimpo. Né? 2020 ela abriu, eu fui depois. 2021 eu fui pra lá, então eu tinha 4, 5 anos de formado. E eu falei, pô, será que então eu tenho que estabilizar aqui e seguir? Isso. E é isso, entendeu? Andar Talvez. De lado. Entendeu? E aí eu comecei a procurar oportunidades. Então, falei, poxa, o que eu posso fazer para não enxergar mais esse teto e conseguir enxergar um teto um pouquinho mais longe? Aí eu tive algumas oportunidades, conversei com algumas pessoas, até que chegou a Olimpo. Né? Então, a Olimpo ela surgiu em 2020 com 4 sócios, que é o Rubem, a Thaline, o Eduardo e o Danilo. Né? E desde que eles abriram, eles falavam comigo, pô, você tem que vir trabalhar com a gente, você tem que atender aqui, não sei o quê. Até que em algum momento eu falei, eu vou, contanto que seja na sociedade. Né? Eu não quero ir como fisioterapeuta, nem que você me pague, sei lá, 100% da minha sessão, não quero ir nesse jeito, mas se for para entrar na sociedade, para desenvolver um projeto, para crescer a clínica, eu tô dentro. E aí a gente conversou. Assinou o contrato. Aí assinei contrato. E assinei contrato mesmo, assim, advogado e tal. Burocracia. Eu fiquei feliz. Eu lembro que assim que você saiu, eu te chamei e falei, pô, vamos tomar um café. A gente foi ali, não sei se você lembra, Faria Lima, entender por quê. Tomar os café, né, gosto, é bom, cara. Isso daí que é o relacionamento, cara. Porque o exemplo seu é uma coisa, assim, hoje a gente ainda, né, trabalha na Care Club, é outra posição, tudo, mas a gente usa como exemplo pra gente melhorar essa parte, porque realmente você não saiu por uma questão, a gente usa esse exemplo, né, tipo de, cara, você tava ganhando mal, cara, você ganhava igual o presidente, diretor de empresa. Mais que o presidente. Não, com certeza, você pegar cargo de executivo era isso daí, só que, cara, e aí? O problema é na ponta, assim, cara, pra onde que vai, né, como é que... E eu fiquei muito feliz, assim, quando, o crescimento, tudo, e a gente mantém relacionamento, tudo. Eu fui tomar cafezinho, cara. Você tem que ouvir as pessoas, cara. A gente faz isso aqui há 170 episódios, ouvir as pessoas. Cara, mas e aí? Pô, você foi pra lá desenvolver a área, né, da fisioterapia, como é que foi ajudar a montar time, pensar em estratégia? Foi muito desafiador aí, cara? Cara, foi bem desafiador, assim. Primeiro porque eu tava numa função que eu só me preocupava em atender. Então, literalmente, eu me preocupava em chegar lá no horário, atender meu paciente e ir embora, né? E eu fui pra uma posição que eu tinha que me preocupar com tudo, né? Então, acabou o papel higiênico no banheiro. Uhum. Antigamente, né, eu falava, alguém vai resolver. Deixa eu só avisar, mas alguém vai resolver, né? E aí eu cheguei numa posição que eu tinha que resolver praticamente tudo, assim, né? Eu junto com meus sócios, né? Então, isso foi bem desafiador, assim, e ainda é até hoje.
É que hoje a gente está atingindo um nível de empresa que a gente consegue contratar pessoas para isso, né? Mas no começo não. No começo era basicamente a gente, tinha uma moça da limpeza, né? A gente estava em processo de contratar a primeira gerente de relacionamento, né? A primeira secretária. Então, até atender telefone eu tinha que fazer no começo. E isso é bem desafiador, assim, do empreendedorismo, de entender que, cara, agora depende de você, né? Então... Mas ao mesmo tempo, cara, te deixa muito fidelizado com o negócio ali, né? Porque você é meio seu filho, né? É isso. Cara, você faz as coisas com muito mais empenho, assim, com muito mais tesão, né? Você fala, cara, agora depende de mim, eu vou fazer esse negócio dar certo, né? Então, isso é bem desafiador no começo e, de novo, até hoje hoje a diferença é que a gente consegue delegar algumas tarefas específicas, né? Mas a gente passou por esse processo, sim. E, cara, é animal, assim, porque eu tinha já um conceito que eu acreditava, que era o conceito de clínica multidisciplinar, onde a gente consegue atender os atletas de todos os níveis, seja o cara que está começando, o cara que nem começou ainda, mas que quer começar, até o cara que já faz isso há 30 anos, você conseguir fornecer o melhor atendimento de saúde para ele possível, né? O que é esse atendimento? Cara, o cara vai ter uma consulta boa com medicina esportiva, ele vai ser bem direcionado para fazer exames, né? Ele vai ter nutricionista à disposição, ele vai ter fisioterapeuta à disposição, né? Ele vai ter um treinador, um preparador físico à disposição, né? Para que a gente consiga tratar o atleta da melhor forma possível, né? E é o que eu falo muito, assim, antigamente, cara, quem tinha esse tipo de tratamento era só quem estava em clube. Sim. As pessoas de altíssima performance tinham porque o clube pagava, né? E a gente tá num meio aqui em São Paulo, né? A Olimpo fica em Moema, a gente tem uma unidade em Moema e uma unidade no Itaim. Que as pessoas levam o esporte muito a sério, então é um hobby que as pessoas levam muito a sério, e as pessoas estão dispostas a se cuidar, a continuar fazendo esse hobby, né? Então, e uma das coisas que mais faz você não fazer esse hobby é saúde, né? Então, é alguma doença, alguma lesão, né? Então, a ideia de criar uma coisa que consiga atender essas demandas é uma coisa que eu acredito muito, né? E aí foi o que a gente tem desenvolvido, né? A gente está no processo, assim, acho que a gente está no começo do processo, né? Com 5 anos de empresa. E como é trabalhar com Paulo Putinelli? Cara, Paulo Putinelli. Paulo Putinelli, ele é meu amigo há muito tempo, né? Cara, a gente fez a pós-graduação juntos, inclusive. Ele tava fazendo pós lá na Unifesp também? O Paulo, ele era R2, se eu não me engano. Tenho quase certeza que ele era o segundo ano de residência de medicina esportiva e eu era o primeiro ano de fisioterapia esportiva. E aí a gente fez a pós juntos, foi lá que eu conheci ele. Ele entrou na Care Club um pouco depois de mim. Ele trabalhou no Palmeiras junto comigo, né? Aí ele foi pro Atlético Paranaense, aí ele se separou de mim, me abandonou. Aí quando ele tava pra voltar ao Atlético Paranaense, a gente conversou. Puta, por que você não vem pra cá? Ele já tava com o início do projeto Meu Doc. E aí deu super certo, porque, enfim, a gente já era amigo, né? Os outros sócios também já conheciam ele. Então, cara, tudo fluiu bem, assim. Eu gosto bastante dele. Tá bom. E aí? Morreu o assunto? Morreu. Caramba, só queria cara. saber do Putinelli. Achei que você ia continuar aqui. Não, só queria saber se ia ter alguma resenha E aí, sobre. fora, por exemplo, essa parte, bom, do Putinelli que já falamos, já vamos mudar de assunto. Vamos. Dos pacientes, assim, você falou desse lado empreendedor, desafio e tal, e de oferecer um serviço que antes era acessível mais, clube, alta performance, e hoje vocês conseguem oferecer para todo mundo. Mas você, como fisioterapeuta, assim, hoje te procuram mais o quê? É corredor? Qual que é o perfil de público que você atende lá nas horas que você tá com o chapéu de fisioterapeuta? Cara, hoje meu público, eu diria que é 90% de corredores e 10% de... Não, 70% de corredores, 20% de triatletas, ciclistas, nadadores e 10% de público geral, assim. Uhum. Mas eu acabo recebendo muita demanda de corrida e triatlo, muito por conta dos meus pacientes já, né, que se indicam entre eles, e do meu Instagram, né? Meu Instagram, ele só comunica corrida. Então, eu acabo atingindo muita gente da corrida que vem atrás de mim, porque vem gente de longe, que vem por conta do Instagram, YouTube também, né? Então, como eu tenho bastante vídeo lá no Garage Training, e os vídeos são sobre corrida e triatlo, né? E eles têm um alcance muito grande.
Então eu acabo também recebendo muitos pacientes que chegam e falam, pô, te vi no YouTube e preciso passar com Que você. legal. Né? Então hoje meu público é principalmente esse. Essa é a demanda que eu recebo. E aí você falou do digital, né? Que momento que foi o estalo ali para começar a trabalhar um pouco mais? Tem essas participações, né? Por no Garage Training, que você cuida do André Sanches, mas tipo, você mesmo desenvolver a sua rede, né? Que momento que você deu o estalo, que isso era importante? Ou... Cara, o estalo das redes sociais, ele veio quando eu entendi que quando a gente entra, né, para trabalhar, a gente não tem demanda, né? Então a gente precisa criar a nossa demanda. Na verdade, de novo, quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem demanda e a gente espera que a demanda venha da empresa que a gente tá, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na Care Club, eu sentava na cadeira e ficava esperando o paciente chegar. Então, agora apareceu um paciente na minha agenda, vou atender, né? E a gente chegou num momento que a gente fez uma transição de unidade, né? Então, a primeira unidade que abriu depois da unidade da Brigadeiro foi a do Itaim. E era uma unidade que não tinha demanda. Então, eu sentava lá para esperar os pacientes e eu ficava 12 horas esperando e não tinha ninguém, né? Então, nesse momento eu comecei a entender que eu precisava criar a minha demanda de pacientes, né? Então, quando eu comecei a entender que eu precisava criar minha demanda de pacientes, eu entendi, beleza, como que eu vou fazer isso? Né? A gente tem algumas formas de criar demanda. A primeira é a pessoa que você já atende, te indicar para as pessoas próximas a ela, né? Para isso você tem que fazer um bom trabalho, né? Então, beleza, eu comecei a atender e comecei a entender que eu precisaria fazer um bom trabalho para que essa pessoa me indique para sua família, para seus amigos e tudo mais. E aí eu comecei a ter essa demanda também de indicações, né? De pacientes. E aí, em algum momento, eu comecei a entender que eu precisava ser visto, né? Então, essa indicação só de paciente para paciente, ela é muito boa, mas ela chega em poucas pessoas, né? O poder de chegar em pessoas é baixo, né? E aí eu entendi que a internet seria esse próximo passo, né? A internet, ela é um meio sem fim de você chegar em quem você quiser, né? Hoje com a internet eu atendo gente do Japão, brasileiros do Japão, atendo brasileiros dos Estados Unidos, atendo brasileiro na Espanha, né? Por quê? Porque a internet, ela faz você chegar em outras pessoas, né? Então, eu lembro muito de pacientes específicos que pediam para eu postar. Pô, você fala bem, por que você não grava um vídeo aqui? Grava um vídeo aqui pra mim, sabe? E eu tenho uns vídeos dessa época, assim, que eu era muito tímido, assim. Cara, na hora que apontava o celular pra mim, eu já fechava o ombro, assim, começava a desafinar. E aí comecei, né? Comecei a gravar. O Pedro Simon, um paciente meu, não sei se ele já veio aqui. Não, mas tá mas se não, na chamem lista. ele, que ele é resenha. Hyperten. O cara é bom. Ele era um cara que incentivava muito, assim, pô, cara, você precisa gravar, você precisa aparecer mais, vou te ajudar aqui, vamos gravar, eu gravo um vídeo meu, você fala um pouquinho, né? Então ele foi uma das pessoas que me ajudou nisso. O Júlio Moraes já veio? Júlio já. Júlio Moraes já veio, inclusive ele gravava com você também, né? Ele grava uma série comigo lá. Running Coach, a corrida inteligente. A corrida inteligente. Brabo. Né? Então o Júlio, a gente gravou, cara, horas de conteúdo pro YouTube que deve estar aí, vocês devem achar em algum lugar. E a gravação com ele era um pouco mais fácil, por quê? Porque ele é meu amigo, e segundo que não era um negócio de assim, aponta a câmera e agora fala, sabe? A gente fazia um mini estúdio, posicionava a câmera, colocava microfone. Falava como se fosse uma sessão ali, Exato, né? e eu podia errar à vontade, porque eu sabia que estava sendo gravado e ia ser editada, né? Então, foi onde eu comecei a aparecer mais, assim, e comecei a me sentir mais à vontade para falar, né? E aí foi isso, né? Eu comecei a desenvolver minhas redes, ainda não vinha muita gente por causa do Instagram, porque isso demora, né, pra acontecer. Mas eu lembro que você ser visto já faz muita diferença. Porque tem gente que simplesmente não lembra. Tipo assim, às vezes, sei lá, alguém da sua família fala, puta, é verdade, ele é fisioterapeuta, por que eu não indico tal pessoa pra ele? Sim. Sabe? Às vezes, quem você menos espera, assim, vai aparecer e vai falar, puta, eu estudei com você na escola há 10 anos atrás e agora eu tô precisando. E eu vejo que você sempre fala de fisioterapia. Por que eu não passo com você? É isso. Né? Só é lembrado quem é visto. Cara, exatamente. Só é lembrado quem é visto. Então, eu entendi que isso tinha algum caminho, assim. E aí, meu Instagram começou a crescer mesmo na pandemia. Que aí, na pandemia, primeiro, eu tinha muito tempo livre, né? Eu ainda atendia algumas pessoas na pandemia, porque a gente podia atender, né? O serviço de saúde. Podia. Mas eu tinha muito tempo livre. E aí, eu comecei a desenvolver algumas postagens. Então, se vocês forem ver... O meu Instagram com conteúdo, ele tem principalmente a partir de 2020, assim, que é a pandemia. Mas você deu uma estudada em alguma coisa assim, vou postar desse tal jeito, alguma coisa, ou foi fazendo? Cara, fui. Foi vendo que fui dava fazendo. certo.
A minha primeira postagem que eu considero assim de conteúdo é uma imagem, é uma foto do Google de um desenho todo desconfigurado assim com umas setas. E aí eu faço um texto sobre essa imagem, né? E aí, como é o começo, tem muito engajamento, né? Que a galera tá te apoiando, né? Puta, faz mais. Aí você faz uns 3, aí a galera já sobe porque o conteúdo não é bom ainda, né? E aí eu fui entendendo, assim, o público gosta desse tipo de conteúdo, vídeo é melhor do que foto, ou foto com texto é melhor do que o texto na foto. E aí você vai aprendendo o que as pessoas vão acessar mais. Um R acerta. E você tem... Hoje você tem mais ou menos uma regra de, sei lá, tem que postar reels todo dia, tem que postar... Você tem alguma coisa média ali que você tenta aplicar ou não? Cara, não tenho, mas eu deveria ter. Né? Você não tem uma agência que cuida das suas redes sociais, uma social media? Inclusive, se alguém social media. Se alguém quiser ser meu social media, mande uma mensagem aí no meu inbox. Cara, hoje, de novo, né? É aquilo que eu falei de teto, né? Hoje a gente está construindo a Olimpo e a Olimpo ela tem um potencial muito grande de crescer e vai continuar crescendo, né? Só que quando eu falo do meu atendimento, o meu atendimento pessoal, ele tá chegando não é num teto, né? Mas ele tá chegando num momento que eu não tenho espaço na minha agenda, né? Então, eu tenho uma demanda muito grande de pacientes presenciais e aí eu comecei a entender, poxa, como é que eu consigo chegar em mais pessoas? Né? Como é que eu consigo escalar o meu trabalho? Né? E aí o Instagram agora é a minha fonte de escalar o que eu faço. Né? Então, o ano passado não, esse ano eu lancei meu primeiro produto digital. O ano passado, a gente tá em 2025 a gente tá em 2025? já. O ano passado, lá em 2024, eu lancei a Oficina da Corrida, né? Então, eu registrei o nome, né? Eu registrei a empresa e tal. E a Oficina da Corrida, ela é uma plataforma para ajudar corredores a correrem sem se machucar. Né? Então, é uma plataforma que você vai encontrar desde alongamento, mobilidade, fortalecimento, Legal. até, cara, um conteúdo bem extenso de mecânica de corrida, teoria, prática para corredores, né? Tem módulos especiais com treinador, com preparador físico, com nutricionista, né? Na ideia de conseguir ajudar cada vez mais corredores. Né? E o digital permite isso. Então, só que para isso engrenar, que é o meu plano agora desse ano, né, de 2025, é engrenar a Oficina da Corrida, eu preciso ter constância. Né? E é uma coisa que hoje eu cresci no Instagram com um planejamento mais baixo. Era muito assim, agora eu vou fazer um conteúdo. Aí eu fazia postava e ia ficar 2 semanas sem postar. Entendi que, preciso postar bastante. Eu postava 1 vez por semana. Né? Mas eu ainda não tenho esse negócio definido de, tem que postar todo dia, tem que fazer tal coisa, X stories. Né? Eu tenho algumas rotinas, que é tipo a caixinha de pergunta de quinta. Sempre tá lá. Né? A postagem de prova, sempre tá lá. Os conteúdos, eles são... mas já tem uma certa rotininha, né? Tem algumas, Aí, a partir do momento que eu conseguir planejar isso, eu acho que o negócio vai começar a engrenar um pouco mais, né? E aí, sim, eu consigo chegar no tanto de gente que eu quiser, porque a internet é um meio gigantesco, né? Para escalar. E, então, os corredores, triatletas também, né? Que correm, que estão ouvindo, quiser saber mais, vai achar lá conteúdo para melhorar a corrida... reduzir lesão, melhorar a eficiência, tudo isso lá nas suas redes sociais. Nas minhas redes, na plataforma Oficina da Corrida. E falando de... Vamos só entrar um pouquinho de... que foi que você tá rindo, cara? Eu não sei se eu devo falar isso, só que o Henrique vai ficar bravo comigo. Acho que vai. Gravado? Não, porque... Dá pra cortar? Não é nada demais, mas é porque eu gosto quando ele responde a caixinha de perguntas. Lá vem, Thiago. Porque ele faz assim com o dedinho. Pessoal, cadê aqui, ó? Pessoal, não sei o quê. Aí eu sempre mando pra ele, olha o dedinho. Você sabe como é que eu aprendi isso? Paulo Putinelli também, é igualzinho. É. Pessoal, não sei o quê. Não é um dedinho assim, ó. É um dedinho impositivo, assim, ó. Você vai melhorar se você fizer isso que eu tô falando, porque é assim que a gente melhora na corrida. Tem que falar assim, faz assim cara. Mesmo. Você vê os episódios aqui também, ele vai fica ser aqui. Pessoal, não sei o quê. Era só isso, era só essa resenha. Era só isso que você queria falar. É que eu lembrei aqui. Entendi. Cara, e falando assim, só pra gente entrar um pouquinho na temática, assim, que você é especialista, né? Lesões na corrida, eficiência. Acho que, cara, como tudo na vida, né? Com o mundo da internet, das redes sociais, o conhecimento em si, né? A informação não é um problema, porque o negócio amplifica pra caramba Só que aí também abre margem para qualquer pessoa que tem alcance grande falar, né, um monte de coisa que na real não é muito assim, né? Mas que acaba influenciando muita gente porque tem um alcance grande.
falando de lesões, assim, pra galera, a gente tentar filtrar um pouco informações que são úteis para todo mundo de uma maneira geral. Quem quiser mais, compra o curso dele lá e entra na escola de corrida Essa lá. aqui é a boca do funil que a gente vai É dar a boca agora. do funil. O que o corredor deveria se preocupar, assim, pra, cara, evitar ao máximo se machucar, que tem evidência, que, pô, faz sentido, que você acha que são que você vê na clínica aí, cara? Cara, primeiro, só comentar isso de o tanto de informação que tem no Instagram e no YouTube é bizarro, assim. E o tanto de informação irresponsável que tem. Irresponsável, né? Isso tem muito. Cara, isso é Precisa muito filtrar. louco, assim. Então, você precisa filtrar, você precisa saber quem você vai seguir, né? E a minha função é exatamente essa. Cara, se você procurar só o que eu falo, as informações elas vão estar bem direcionadas e elas vão estar resumidas de uma forma fácil de entender para entender o que você precisa fazer, né? Como eu atendo muita gente que vem no Instagram, eu atendo muita gente que fala, cara, porque eu sigo tal pessoa e eu faço tal exercício. Aí eu sigo tal pessoa e faço outro exercício. Aí eu sigo tal pessoa que falou que esse exercício não serve de nada. E aí a pessoa junta 20 conteúdos diferentes de pessoas diferentes e fica... E não dá certo né? E pra às vezes ela ela. não entendeu o princípio da ideia, né, do negócio. Exatamente. Né? Né? Então, cara, eu acho que isso é bem importante, assim, você saber quem que você vai buscar informação e confiar nessa pessoa, assim, ver a base que ela tem, ver onde ela estudou, ver a experiência dela para você Sim. confiar nisso, né? Mas aí, de novo, agora falando sobre lesões de corrida, cara, o primeiro de tudo é fazer o básico bem feito, né? Então, o que a gente faz, eu chamo de topo da pirâmide, né? Que eu vou falar depois, que é mecânica de corrida, é alongamento, é mobilidade, coisas assim. Mas o mais importante para você não se machucar na corrida é você seguir um bom plano de treinamento. Se você está buscando performance, você tem que seguir um bom plano de treinamento com uma pessoa que direcione você para isso, que seria um treinador de corrida, né? A maior parte das lesões, elas acontecem porque você seguiu errado o seu plano de treinamento. Então, ou você começou a correr e já achou que estava se desenvolvendo muito e começou a aumentar a velocidade, começou a aumentar as distâncias de forma desordenada, né? E a gente sabe que quando a gente faz isso, o nosso corpo, às vezes o nosso coração e pulmão evoluem mais rápido e músculos, articulações não evoluem tão rápido e a gente se machuca nesse caso, né? Então, a gente precisa de um processo de adaptação do corpo e que leva tempo, né? Então, esse é o mais básico que precisa ser bem feito para os corredores. Então, seguir um bom plano de treinamento, né? Segundo, respeitar o processo, que também envolve essa parte de plano de treinamento, que cara, hoje em dia tá crescendo muita corrida, acabou de sair lá o relatório que a gente tem 19 milhões de corredores no Brasil, né? E as pessoas acham que correr é fazer maratona. E as pessoas acham que correr é correr com pace de 5. Né? E aí a pessoa não fica satisfeita enquanto ela não correr uma maratona ou correr no pace de 5. Quando ela corre 10 km, ela fala, não, mas eu corri só 10 km. Pô, 10 km é pra caramba. Se você não respeitar esse processo de que você tem que começar nas distâncias mais curtas, adaptar o seu corpo, fortalecer, adaptar a cabeça, né? Você vai correr esse risco também de passar do ponto e se machucar. Mesma coisa da velocidade, né? Você vai ficar correndo sempre numa intensidade muito alta, seu corpo não vai descansar, e aí você vai se machucar por esses motivos, né? Então, respeitar o processo. Aí, terceiro, que também é básico, é como você nutre o seu corpo, né? Então, alimentação, hidratação faz toda a diferença. Tem muita gente que começa a correr e não quer comer carboidrato porque engorda, entre aspas, e aí a pessoa não tem energia para correr, e aí vai correr 10 km, e aí corre 5 bem e 5 se arrastando, né? Aí a pessoa vai se machucar porque não comeu direito. Né? Então... Por isso que a gente come bastante. A gente come. Cara, no cruce, um parênteses aqui, eu comi pra caramba no cruce. Muitas calorias. Cara, muitas calorias. Imagina, churrasco, velho. Ia comer pra cacete. Cara, eu comia muita coisa. Não, durante a prova também, né? Cara, durante eu a levei prova, 4 bananinhas, 4 géis numa garrafa, levei... Mas na faculdade você comia muito também. Comia também, né? Bandejão. Né? Nossa. Tava em fase de crescimento, né? Arrebentava. Bandejão. Enfim, então, alimentação e descanso também, né? Respeitar o descanso. Porque isso daí é a base da pirâmide que tem que estar bem feita. Então, eu não deixo passar essas perguntas para todos os pacientes que passam comigo. Esse é o básico que tem que estar lá. Não adianta eu já começar a olhar para as partes mais específicas se a gente não está com o básico bem feito. A gente corre o risco de chover no molhado, de errar. Né? E aí o que eu costumo falar para todos os meus pacientes, e que isso tem na oficina da corrida também, é que é muito comum a gente falar que a lesão é multifatorial, né? Então, para você se machucar, você precisa de vários fatores, né, juntos que vão fazer você se machucar.
né? E aí esses fatores, de novo, treinamento, alimentação, hidratação, mas o único fator que ele tem que estar presente em todas as lesões é o fator mecânico, né? E é o fator mecânico que a gente trabalha. O fisioterapeuta trabalha com os aspectos mecânicos da corrida, ou do movimento, ou do esporte, né? Então, quando a gente fala de fator mecânico, eu gosto muito de falar sobre a biomecânica de corrida, então como você corre, né? O jeito que você corre é o que vai justificar sobrecargas específicas no seu corpo. Então, é o jeito que você corre que vai explicar uma dor no joelho direito, é o jeito que você corre que vai explicar uma dor no tornozelo esquerdo. Não tem como não ter esse fator mecânico, né? A não ser, sei lá, lesões infecciosas, né? Reumáticas, coisas assim, mas o fator mecânico tem que estar lá, né? E a gente, como fisioterapeuta, consegue abordar de várias formas esse aspecto mecânico, né? Uma delas é com o trabalho de análise e correção biomecânica, né? Então se o seu joelho direito dói porque você faz esse movimento com o joelho direito na corrida, a gente tem que entender o que a gente consegue fazer para melhorar esse movimento e para tirar essa carga, né? Para mim, esse é o jeito de cortar o mal pela raiz. Então, você entende a causa do problema e você resolve a causa desse problema, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem opções que são, por exemplo, da gente melhorar a estrutura do joelho para melhorar a capacidade dele de receber carga, né? Então, fala assim, pô, não quero mexer na mecânica, tô perto da prova, sei lá, não quero. Você pode fortalecer a sua articulação, fortalecer os músculos que vão te ajudar a aguentar mais essa carga e provavelmente vai dar certo. Talvez por pouco tempo, talvez por bastante tempo, ou talvez até resolva, né? E vai para o mesmo lado de alongamento, né? Flexibilidade, de mobilidade das articulações, né? A gente consegue entender para cada corredor qual o fator que faz mais sentido a gente trabalhar, ou quais fatores fazem mais sentido a gente trabalhar, inclusive a parte de recuperação, né? Então, liberação miofascial, né? A parte que a gente faz na físio de imersão no gelo, de laser, de correntes, por exemplo, né? São coisas que a gente faz o tecido ter mais capacidade de aguentar a carga ou a gente acelera a recuperação dele. Interessantíssimo, Até que você entende um pouquinho do assunto, hein? Você viu? Tomara Caramba. que você cresça muito mais no Instagram, porque eu acho que essa mensagem é importante chegar cada Esse é o vez. corte. Eu Esse é um acho dos muito cortes. bom, cara, porque realmente, por isso da questão do crescimento da internet, né? A gente vê muita gente que tem alcance grande, às vezes eu acho uma interpretação errônea de conceitos básicos, assim, né? De às vezes colocar tudo muito num sistema complexo, que isso existe de fato, mas a interpretação ela é muito diferente. Porque assim, você tem fatores que interagem, mas você tem alguns que são determinantes, né? Que se vier ou não é fator decisivo para acontecer, né? Uhum. Um exemplo que eu dou cara, você pode pegar um quarto assim, uma cozinha lá, fechada, gás vazando, o Thiago já tá com uma cara... Já tô imaginando onde vai parar. Um gás vazando ali e, cara, se você risca o isqueiro ali... Vai explodir. Vai explodir, né? Você precisa riscar o isqueiro para explodir, né? Precisa. Pode acontecer o quê? Você pode riscar o isqueiro, né? Mas o ambiente todo, a janela tá aberta, tudo, e o gás saiu, enfim, não vai entrar em combustão. Mas um fator de risco ali, você precisa ter a porra do isqueiro riscando ali. Se ele não tiver, ele não vai explodir. Então tem... Você entendeu, Thiago? Eu entendi. Você entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. A forma como interagem tudo, né? Isso não exclui fatores que são decisivos, né? Para poder o evento acontecer. Né? São várias coisas que interagem. Cara, o quarto tá aberto, não tá aberto, a janela tá ali, entrou, porra, é isso, cara. Analogia. Cara, com outro exemplo, cara. Cara, no final das contas é isso, assim, a gente é um sistema complexo e a gente precisa avaliar todos esses fatores para que a gente consiga atender da melhor forma. Né? Tem uma questão com redes sociais que eu tenho muita dificuldade, porque o que dá alcance para as pessoas? O primeiro, o que dá alcance são informações muito rápidas. Então, cara, eu não vou falar de ninguém específico aqui, mas às vezes você falar assim, e eu fiz uma postagem sobre isso, esse exercício vai resolver a sua dor na canela. Essa postagem chega para 1 milhão de pessoas. Né? Só que não é um exercício que vai resolver a sua dor na canela. Talvez até resolva, mas, cara, é uma informação irresponsável. E aí, a minha informação que gente, a canelite é assim, assim, assado, você precisa avaliar tais fatores, e aí para algumas pessoas a gente trabalha isso, para outras a gente trabalha isso, não alcança tanta gente. Sim. Né? Só que o Instagram, às vezes, ele pede que você faça coisas assim. Né? É o gatilho que você usa no começo da postagem e tal. Né? E aí eu fiz uma postagem exatamente sobre canelite. Assim, eu comecei a postagem com faça esse exercício para resolver a sua dor.
E aí, depois que eu chamei a atenção das pessoas, eu trouxe pro meu conceito, que é de fazer realmente uma análise complexa. Você usou o gancho para atrair Gatilhos. gatilhos. Exatamente, né? E uma outra coisa que causa engajamento na internet é polêmica, né? E aí, você vai ouvir muita gente criando polêmicas em cima de assuntos que não precisam ser polêmicos para gerar engajamento. Então, você fala assim, gente, você pode correr assim porque a ganhadora da maratona corre assim, cruzando os braços, sei lá. E aí isso gera uma polêmica, porque metade das pessoas vai falar, gente, mas será que ela não tá sobrecarregando a coluna? E a outra metade vai falar, gente, eu corro por diversão, então eu corro do jeito que eu quiser. E isso vai dar muito engajamento. E, na verdade, as coisas são ponderadas, entendeu? Então, provavelmente, a maratonista recordista, ela ganhou a maratona apesar de correr assim. Ela tem vários outros fatores muito bons, mas não por causa disso, né? E é uma informação irresponsável do jeito que você passa. Só que é a informação que chega em pessoas. Então, é uma coisa que é difícil de você fazer nas redes sociais, uma informação de qualidade, mas eu brigo muito por isso e talvez eu tenha um crescimento em menor velocidade por conta disso, mas eu tento não abrir mão. Sim. Antes da gente ir pros quadros aqui, você tem muitos haters na rede social? Cara, sabe que não? Não? Cara, incrivelmente não, assim. Eu acho que o Instagram ele é muito assim também. Ele vai trazer pra perto as pessoas que gostam do que você fala e que reproduzem, né? Quando o vídeo estoura muito, aí ele fura bolhas, né? Uhum. E aí sempre que fura bolha vai ter um comentário ou outro assim, ruim, ou atravessado, ou um comentário que tá fora do contexto. Já apareceu? Já, vários. E aí, vários, assim. de boa? Cara, eu não ligo pra segue isso o baile? não, viu? Eu não ligo pra isso não, assim, eu nem deleto, nem respondo, nem... Deixa lá. Cara, deixa lá, tá tudo bem. Passou. Até porque as pessoas que entendem do que eu falo e que me acompanham, elas confiam muito no que eu falo, assim, eu não tenho... isso não gera dúvidas, né? Então, cara, eu acho que hate na internet sempre vai ter. Eu acho que eu tenho pouco, até talvez porque eu ainda não seja tão grande assim, mas eu tento não ligar muito pra isso não, viu? Muito bem. Bom, vamos pro momento Z2, Fábio Beto? Vamos, você brifou o nosso convidado. Ele é um ouvinte assíduo do nosso podcast, então ele sabe que é o momento Z2, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, profissional, esportiva. Caraca, é que eu achei que a gente ia falar do Cruce, né? Aí eu já tava pensando... Não, pode ser no Cruce. 29 momentos Z2 que eu tive no Cruce. Cara, do Cruce, o meu momento Z2 principal foi a última descida da prova, que eu tava cansado, a lateral do meu joelho tava doendo, e era a descida mais íngreme da prova, e não parava de descer, assim. Eu desci por, sei lá, 1h30, descendo, fazendo curva numa terra fofa, assim, com muita pedra solta, e foi o único momento da prova que eu pensei, cara, eu acho que não vai dar certo. Tipo assim, eu terminei a prova em 4h40, né, esse terceiro dia. Nesse momento eu falei, cara, eu acho que eu vou terminar em 8 horas essa prova, porque eu vou ter que ir muito devagar, e, enfim, vou me arrastar até o final. E aí eu quase falei, cara, acho que não vai dar, hoje não vai dar. E aí deu certo, porque, enfim, era descida, né? Então, como fisioterapeuta, eu fui fazendo ajustes biomecânicos para tentar diminuir a sobrecarga que eu tava tendo no joelho. A principal delas foi aumentar ainda mais a cadência, então, tipo, tirar mais rápido o pé do chão, porque a fase de flexão do joelho em apoio tava me doendo. Então eu comecei a trocar mais rápido as passadas, desci rapidão. Eu tava com um fisioterapeuta nessa hora, inclusive, que eu conheci lá, brasileiro. E ele tava com a mesma dor que eu. Então, foi sofrido assim, até que a gente chegou no Oasis. Aí, que o Oasis são os pontos da prova onde a gente pode se hidratar e tal. Aí eu comi um amendoim, tomei uma Coca-Cola, respirei, tomei água. Falei, cara, beleza, agora preciso terminar essa prova. E ainda tinha... Isso era a primeira descida, a primeira grande descida do último dia, né? Então eu ainda tinha mais uns 20 quilômetros. Falei, cara, agora preciso terminar esse negócio. E aí deu tudo certo, no final das contas. Esse é seu momento Z2, então. Esse é o momento Z2 do Cruce. Da vida eu precisaria pensar, vocês poderiam me dar uns 5 minutos aqui pra pensar. Tá bom, enquanto a gente vai falando aqui da Z2, que a gente vai dar esse kit pra você, do Estema com a Z2, você vai pensando no momento e lembrar o pessoal que tá assistindo aí em casa que tem o nosso cupom Estema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos da Z2, QR Code tá aqui do lado pra você acessar
o site lá da Z2. Tem o gel de carboidrato, né, com as novas embalagens, novas composições, Everyday, Game Day. Tem também o Power Powder, tem o pós-treino da Z2, os salts. E eles estão com uma loja agora, Fabião, sabia? Uma loja física. É mesmo? É, lá no Cidade Jardim. No Shopping Cidade Jardim. Chique eles, Chique hein? demais, a Vitão tá voando, né? E 2025 continuam com a gente, né? Que é o mais importante. Em todos os projetos, Em todos não os só projetos. no podcast agora. Então, Vocês vão ver muito Z2 aí. Então, muito obrigado pra Z2. QR Code tá aqui do lado, cupom Estema Z2. Muito bem. E a gente tem um quadro também que a gente pede indicações de livro, coisa que você acha legal indicar pros ouvintes, ou série, filmes. Cara, legal. Eu, assim, sobre livros, eu leio menos do que eu gostaria, mas esse ano eu li 2 livros muito legais, que é o primeiro, ele chama Nação Endorfina. É isso? Não, Nação Dopamina. Confundi os Seria hormônios o que aí. ele tem ele, né? Não, mentira. Ele chama Nação Dopamina. É um livro muito legal que fala sobre hoje como a gente tem cada vez mais se tornado dependentes de pequenas fontes de dopamina. Que é ficar coisa no Instagram, TikTok, sabe? Coisas, por exemplo, vícios, né? Jogo do tigrinho, coisas assim. E como isso bagunça um pouco o nosso sistema de recepção mesmo, de felicidade. E como a gente precisaria fugir disso. Eu acho muito que a gente precisaria sair desse ciclo negativo, né? E a corrida é muito legal por causa disso, né? A corrida, às vezes você passa, cara, 2 horas só sofrendo. Não tem nada de dopamina. Você passa só, cara, puta, tomar, parar e tal. E a grande energia, ela vem quando você termina e você cumpre o seu objetivo, né? Então, eu gosto muito desse livro. E eu tô terminando de ler um que chama Outlive, que é um livro sobre longevidade, né? Então, ele estuda como a gente consegue ter mais longevidade de forma geral, assim. Então, ele vai falar sobre alimentação, sobre hábitos de vida, sobre esporte, né? E é um livro muito bem escrito, ele é muito legal de ler. Eu tô do meio pro final dele e é um livro que eu gosto bastante. Muito bom, belas dicas, né? Você tem uma dica também, né, É um Fábio momento que a gente Bessa? fala para o pessoal conhecer a 4 Investimentos, que é um escritório da XP, com 4 escritórios, mais de 40 assessores, e que disponibilizou o quê para os ouvintes? Eles deixaram um cupom. Primeiro eles disponibilizaram um kitzinho, um presentinho. presente, Boa. mais um presente pro Henrique. Aí sim. E eles têm também um cupom, né? Deixou aqui, Estema20, você vai ter 20% de desconto nos seguros, né? Que eles oferecem. Então tem seguro pessoal e seguro de bike, né? Pra galera que vai fazer o triatlon, bike. tudo. Então você tem 20% de desconto acessando o QR Code aqui do lado também e usando a palavra-chave Estema20. Muito bem, se eu não me engano, o André Sanches indicou esse livro, Outlive. Eu tô tentando lembrar. Será que ele que indicou pro Henrique ou Será que- vice-versa? Cara, não foi, mas o André me faz várias boas indicações, assim. Ele escuta uns podcasts muito bons. Tá aí. A gente conversa bastante sobre isso em sessão. É um cara que as coisas que ele fala são boas, assim, de seguir. Não, foi legal. Foi um episódio muito bom para começar o ano. Então, uma bela dica de livro aí, né, Isso Thiagão? aí. Aproveitar esse momento dos merchans aqui também, falar do nosso cupom na Centauro, cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tudo que você precisar de artigos esportivos, meia, tênis, camiseta, shorts, enfim, capacete, tudo que precisar tem lá na Centauro. Usa o nosso cupom Estema, você vai ter 10% de desconto. O QR Code tá aqui do lado também da Centauro. Que mais, Fábio Bessa? Bom, agradecer. A gente falou do Juliano Belo aqui, né? Que é paciente do Henrique. Só as estrelas, só, né? Que a gente já gravou um episódio com ele, a CEO da Cashme, a Cashme que está apoiando o Estema esse ano inteiro. Eles ficaram com a gente no projeto Paris, para poder ajudar a cobrir as Olimpíadas. Então, tudo que vocês viram de cobertura de Paris, a Cashme ajudou a viabilizar. E agora eles estão um ano inteiro com a gente, né? A Cashme, que é uma fintech que faz, que a gente chama de home equity, né? Então, ele ajuda a financiar, emprestar... Impulsionar os seus projetos. Impulsionar seus projetos. Belas palavras. Com garantia de imóvel, né? Então, isso faz com que, né? Se você tem um imóvel próprio e quer pegar alguma linha de financiamento que seja bem mais barato, né? Os juros mais barato, você consegue pagar em mais tempo. A gente lá atrás, se soubesse, a gente tinha pego, né, tinha cara? feito. Porque realmente os juros e as condições são muito melhores. E tá apoiando a gente, então agradecer ao Juliano. Juliano, a gente vai perguntar depois lá se você cuida direitinho dele. Cara, Juliano Belo é uma máquina que a gente tá criando no É uma máquina que vocês estão Ah, vendo, né? Que besta enjaulada. Cara, Felipe Santos tá ali dando só os comandos, sabe? Ele bate e aí eu vou lá e faço um carinho, resolvo ali, sabe? E aí, cara, aos pouquinhos a gente tá criando
Não, uma e é potência. legal, cara, que assim, a gente ainda vai falar muito ao longo do ano pela parceria, né? Mas ele incentiva muito os funcionários da Cashme a praticar atividade física, correr. Ele levou, sei lá, 80 pessoas para a Maratona de São Paulo, Internacional de São Paulo, né, que tem várias distâncias, né? E isso é muito legal, porque isso realmente muda muito, né? Primeiro, é aquela coisa de você ser o exemplo, né? Você não fala só, né? Porque ele também faz esporte, tudo. E aí ele engaja, paga assessoria. Eles estavam ano passado, eu não sei se ainda está com o Darlan lá da Pace Fit, que organiza o treino para todo mundo lá deles. Então, agradecer o Juliano. O que mais? Agradecer a Kingston também, né? Essas cadeiras gamers aqui, ó, que nós estamos sentados, super confortáveis. Cunha, eu acho. Cara, muito confortável. Muitos viu? ajustes. Eu nem sei mexer nela, sabe? Ela vai pra cima, Eu pra baixo, sentei pros nela. lados, pra frente, pra trás. Então, agradecer a Kingston, que é a marca de armazenamento, né? Então, cara, esses vídeos, podcast aqui, uma hora. coisa pra caramba. Quantos gigas tem, Biel, um podcast desse aqui? Tem bastante. 10 gigas, uns 9, 10 gigas. Você precisa colocar em algum lugar, né? E não pode dar pau, né? Porque num se cartão- der pau na hora de salvar... Num cartão de memória, num SSD. Então, a Kingston tá com a gente também esse ano. Agradecer a Kingston dando esse suporte. Toda a equipe do Estema, assim, nas transmissões, nos documentários, tudo usa os memory cards lá da Kingston. Isso aí. Pra finalizar os presentes aqui, ó. Um envelope preto Nossa, pra você, esse Henrique aí. Cunhoche. Luca Shen mandou para você. A Luca Shen, que é a primeira joalheria de marcas esportivas aqui do Brasil. É a marca oficial do Ironman. Te mandou um voucher aí pra você usar lá no site da Luca Shen. O QR Code também está aqui do lado, se você quiser conhecer as peças da Luca Shen. Tem de vários esportes, né? Tem de triatlon, de corrida, de tênis, beach tênis. Tem todos os esportes. A Lu é triatleta, então também sabe qual produto que vai ser melhor para você utilizar no dia a dia. Já vi que você tá com escapulário aí, então não. tem acessórios masculinos, femininos, então você vai poder usufruir. Boa Achei qualidade. que ia vir uma corrente aqui de ouro, mas eu vou comprar uma. Lá é só tem um coisa. bom voucher Compra pra aqui. você e compra pra sua digníssima. respectiva, Digníssima. que a gente ficou sabendo. Pra ela ter um amuleto pra carregar Deixa comigo. com ela mesma. Eu ia falar pra você mandar um beijo pra ela ali, mas eu não vou falar. Manda, Pô, pode Quer falar, mandar? um beijo, Agatha. Amor da minha vida. te amo. Te amo. É Nossa, isso. eu vou contar a gente vai fazer depois eu vou contar uma história pra você. vai fazer esse disso. corte. E Puta, eu sei. você sabe o que vai falar, né? O último recado, mas não menos importante. Vocês estão vendo o Thiago, ele tá com uma Eu vim camiseta especialmente. personalizada ali, que a gente usou aonde? Em Kona, primeira vez que a gente foi pra Kona. A gente vai esse ano no Mundial Feminino Vamos também. lá. Estaremos lá. Mas essa camiseta é de quem, Thiagão? Da Cupá, que também é parceira do Henrique, Gustavão. Nossa, sempre vejo tudo se misturado sempre aqui, né? vejo o Henrique Estamos com as juntos. camisetas da Cupá. Você gosta da Cupá? Cara, eu tô com eles desde 2017, assim. Eu gosto E é muito bom, né? Gosto Tipo, a muito da qualidade é roupa muito deles. boa, né, cara? Cara, o tecido, assim, o tecido de camiseta, ele é muito leve, muito confortável, assim, de usar. Bermuda de compressão, A bermuda eu de uso compressão, pra caramba. Bermuda 2 em 1. Agora eles estão com boné. Cara, eles fizeram um boné daqueles molinhos, assim, sabe? Uhum. Tô com um preto e um colorido, que são muito legais. Puta marca. Então é isso. Cupá está com a gente também esse ano. QR Code aqui do lado para você acessar o site da Cupá. Ainda estamos negociando aqui os cupons, as coisas todas. Mas Então, provavelmente até lançar já deve ter algum cupom de desconto. então em aí. breve deve ter também, quem sabe, alguma collab com Estema, coisas do tipo, né? A pessoa vai gostar. Estamos jogando aqui pro Gustavão aprovar as coisas. Enquanto não tiver, Henrique 10. Olha só, rapaz. caramba, fez o merchan dentro do programa. Eu sou assim, eu sou ousado. Muito bem, pra gente finalizar, futuro. E aí, o que vai vir em 2025? Cara, uma bela pergunta, cara. Planos para 2025. Eu tenho planos em algumas áreas, né? Então, o plano agora é a gente encher a Olimpo de pacientes. Então, é trazer muita gente para passar com a gente. A gente está numa fase que a gente está com os processos muito bem definidos. Então, cara, trazer muita gente para a gente atender mesmo. A gente tem muita confiança que a qualidade do nosso pessoal é muito boa. Então, a gente só precisa que as pessoas nos conheçam e frequentem. Então, Olimpo, Moema, do lado do Shopping Ibirapuera, para quem quiser. E Itaim, na Clodomiro Amazonas, entre a JK e a Leopoldo. Né? Então, o objetivo é a gente fazer as duas unidades bombarem. Plano digital primeiro, o projeto da Oficina da Corrida, que já está em andamento, e eu queria que tivesse, de novo, é um conteúdo que eu tenho certeza que ele vai ajudar uma grandíssima parte de corredores. Eles só precisam saber que tem e comprar o produto.
porque eu tenho certeza que conteúdo é muito valioso, né? E eu vou otimizar esse conteúdo, eu vou adicionar mais coisas em cima dele. Então, esse é um projeto do digital. Gravar o meu curso online para fisioterapeutas, né? Então, 2023... Não, a gente tá em 25, né? 25. Então, 2024, eu comecei a dar cursos presenciais para fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos do esporte. Foram 4 turmas. E aí, agora a ideia é que ainda tem a turma presencial, mas eu queria muito fazer online, porque tem muita gente que me pede. Então, tem fisioterapeutas do Nordeste que me pedem. Essa última turma que eu fiz, teve 4 fisioterapeutas de uma clínica de Goiânia que vieram fazer comigo, a ACT. Legal. Então, também eu quero chegar em mais pessoas e eu acho que o curso online é uma coisa que vai me fazer chegar em mais pessoas. Então, é um projeto para 2025. Cara, na corrida... Eu não sentei para definir isso ainda com o meu coach, o Ricardinho Gigioli, mas eu acho que eu vou fazer o desafio do Rio. Vamos, né? A gente vai fazer a verdade, A gente vai maratona. estar lá juntos, né? A O gente vai fazer a desafio, maratona. não. Né? Dá tempo de mudar ainda, vai. Não. A gente faz junto. Só a maratona. Mas o desafio é fazer o 21 e 42 ou 5, 10? Não, 21 e 42. 21 e 42. 21 e 42. Vamos? Não. Vamos fazer? Não. Não, vamos, cara. Eu vou pros 42. Thiago tá regando, gente. Mas aí no 21 você iria pras cabeças também ou não? Cara, aí seria, não, tipo... seria as 2 provas num ritmo tranquilo, assim. Tá. Sei lá, 5 para 1. 5 Será? pra 1 é tranquilo. Tá bom. Não, eu vou só pros 42. Thiago tá regando. Fábio, ó, topou aqui Tô comigo. pensando. Não, tô Aperta pensando. minha mão. Tô pensando. Apertou minha mão. Vixe. Então, vai rolar. Ele prometeu que ia fazer um Estamos- Ironman. Depois de quantos episódios? 100 episódios, já estamos no 170, já 180 deve ser esse aqui. Então vamos ver se eu vou chegar no desafio do Rio. Queria fazer uma maratona maior, ir para performance, mas ainda não defini. Talvez Amsterdã, talvez Buenos Aires. Não sei se eu vou fazer mais provas de trail ano que vem. Agora eu preciso dar uma descansada, mas eu gosto muito de estar na montanha, de estar na trilha. Então a meta esportiva é essa aí. Muito bom. Casar, ter filhos. Por ano que vem, cara, quem sabe, né? Quem sabe? Estamos aí. Brincadeira. Bom, é isso, né, Fábio Bessa? Muito bom, muito Gostou obrigado, do episódio cara. de hoje? Gostei, cara. Transitamos por vários aspectos, né? É sempre uma boa conversa aí. E realmente desejar que, cara, você cresça cada vez mais, porque eu acho que a mensagem que você leva é importante chegar para mais pessoas. Assim, tanto profissionais, né, que você atua, né, na formação de quem vai atender, né? Então isso é bom para fisioterapia esportiva, né, para o reconhecimento e para ajudar mais gente, né, para os próprios corredores ali, público final, cara. Animal. Não, é Bom. isso. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, de verdade. Eu escuto bastante vocês desde o começo. Desde o começo mentiroso. de tudo. Mentiroso. Pô, eu sou fã de vocês, gente. Fala pra todo mundo, não, meus amigos do Estema. Aí os caras, meus pacientes falam assim, não, porque eu tava escutando o Estema. Eu falo, meus amigos. Né? Então assim, amigo dos caras. Sou amigo dos caras. Então eu tenho orgulho de vocês, de verdade. Parabéns pelo que vocês estão construindo. Isso é animal. Animal. Fiquei muito feliz que vocês foram pra Kona. Cara, muito legal ver vocês lá. Me levem da próxima. Vamos esse ano. Dá Vocês me tempo levam, ainda. aí eu sou físio e vocês fazem o trabalho de vocês, entendeu? Tem demanda, viu? Tem. Te falar. Não, Bastante. Tô lá, Tem demanda, viu? tô A gente disponível. teve que fechar a agenda porque, tipo, tem muita Não. demanda. Tem nós dois atendendo lá, tinha espaço ainda pra mais Tinha. gente. Então, se vocês quiserem me levar, eu tô dentro. Redes sociais aí pra galera te Redes achar. sociais, @Henrique Cune, então é o principal, é a minha fonte principal de divulgação. Eu tenho o YouTube, que tá em processo, que é a Oficina da Corrida. Tem poucos vídeos, na verdade tem review de tênis lá, mas vai ter muito conteúdo, garanto, prometo, que é meu compromisso, fazer conteúdos teóricos pra lá, conteúdos bons. Cara, TikTok, eu tenho TikTok. Você sabia que eu tenho TikTok? Você mas- entra nas trends do TikTok. Não, eu não faço assim. Eu reproduzo os vídeos do Instagram pro TikTok, porque eu acho que é uma rede que já tá muito frequentada por pessoas. Até pouco tempo atrás, eu achava que o TikTok tinham pessoas jovens que não pagariam pelo nosso serviço. E hoje não. Hoje eu entendo que o TikTok tá com um público bem grande. É isso, já faz pro Instagram, já joga no distribui, TikTok também, né? Exato. É a Mas eu mesma- não sei qual que é o meu TikTok. Eu acho que é Físio Henrique Cune. Vocês me procuram lá. Tá bom. Muito bem. Bom, lembrar bom. você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Quem tá vendo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e comente no Spotify. Tamo no Instagram lá como @STEMesports, Tica Wamura, Fábio Bessa, Henrique Cune. Até o próximo episódio e tchau. Valeu. Solta a vinheta. Não tem vinheta. Biel Drones, vou precisar voar aqui, que tem que pegar a Bianca lá, pra ela não ficar traumatizada na infância. Que o pai o pai esqueceu. Pai ausente.